todos, esse é o primeiro episódio do MesaCast Vozes Diversas da UCB. Este produto faz parte do programa Nós, que tem como objetivo abordar temas como diversidade, equidade e inclusão. A cada episódio vamos receber convidados diversos para conversarmos sobre esses assuntos, dando espaço para o diálogo e a representatividade. Então, sem mais delongas, está começando o seu MesaCast com Vozes Diversas. O tema da conversa de hoje é Respeite o meu axé, que eu respeito o seu amém. E para contribuir com o nosso diálogo de hoje, contamos com a participação do professor doutor Tiago Antônio. Obrigado. Grande alegria estar aqui com vocês, com a professora Marta também. E da professora Marta Helena. Uma alegria estar aqui, né? Tratando de um tema tão importante para o nosso país. Eu ia pedir, né, para vocês começarem se apresentando, quem são vocês, onde vocês vieram, e explicar esse tema, né, da respeita o meu axé, que eu respeito o seu amém, porque parece que ele foi pauta de uma mesa redonda surgida aqui dentro da Católica, não foi? Isso, nós tivemos um evento que acabou de ser concluído, né? Intitulado Quinto Seminário Internacional Sociedade, Saúde Mental e Cultura, cujo tema é a diversidade e saúde mental no mundo contemporâneo. E o professor Tiago, né, compôs a mesa redonda trazendo um artigo com esse título, Respeite o meu axé, que eu respeito o seu amém. Bem provocativo, né? Bem provocativo. Bem atrativo também. Isso, claro. E que eu tive a honra e a alegria de ser convidada para contribuir também, né? Mas ele tem mais coisa para contar sobre como é que surgiu, né, a ideia desse artigo. Isso. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade, né, para falar sobre essa temática tão relevante, né, na nossa cultura brasileira, sobretudo, né? Eu venho da Universidade Federal da Paraíba, sou professor do curso de Ciências das Religiões, por isso meu interesse nessa temática, né? Eu trabalho com espiritualidade e saúde, e esse tema também diz respeito à saúde também, né? Porque o preconceito, ele mata, né? Ele gera também desconforto na saúde mental, então a gente vê uma repercussão também ao redor dessa temática também, que é o preconceito religioso, né? E essa temática surgiu a partir desse seminário, a ideia do convite, não é? Da Marta, né, para apresentar uma mesa sobre essa temática da diversidade. E eu pensei, bom, o que a gente vê de forma muito contundente, não é? A questão do preconceito religioso. Sobretudo, o que me chamou a atenção foi, na minha cidade, eu moro em João Pessoa, temos uma praça chamada Iemanjá, e a estátua de Iemanjá foi decapitada. Há 10 anos que não se fazia nada em relação a essa estátua, não é, que ficava na beira da praia, né, e que também era o local dos ritos, né, das religiões afro, né. E por uma iniciativa privada, alguém pagou para, né, fazer a restauração da estátua, né. Então me chamou muita atenção esse conflito religioso que perpassa ainda os dias atuais, e foi daí que surgiu, né? A partir de uma fala de um membro de uma religião afro-brasileira. Em uma das reportagens, eu fiz uma análise de discurso, né, dessa reportagem, e ele dizia justamente essa frase: respeite o meu axé, assim como eu respeito o seu amém. Esse título nos encantou, porque aqui em Brasília a gente tem também a Praça dos Orixás, ali, né, do lado do pontão, de frente ao pontão, né? E volta e meia a gente vê a mesma situação ocorrendo. Até fiz questão de levar o professor Tiago para visitar a praça e ver as imagens, as esculturas também, às vezes decapitadas, às vezes, né, decepadas, partes do corpo dessas estátuas, né, como reflexo dessa intolerância. E aí me encantou, porque o tema do evento que nós estivemos à frente aí, até recentemente, é a diversidade, esse A entre parênteses, propositalmente, né? Como que às vezes o diverso é interpretado como sendo adverso, né? E como que nós lidamos às vezes com a diversidade, querendo imprimir uma hegemonia de valor, de pensamento, como se isso anulasse a diversidade, né? E com isso emerge a violência simbólica, ou a violência concreta, não é? E isso é pleno de impacto à saúde mental.
E aí, ao invés de ver na diversidade algo prazeroso, interessante, instigante, né? Que nos aproxima ou nos atrai uns aos outros, acaba sendo visto como que obstaculariza qualquer relação. Né? Se colocando um pouco no lugar do outro, né? Às vezes, para uma religião ou para uma prática que está fora da nossa zona de conforto, a gente consegue imaginar quanto isso deve ser difícil, principalmente para religiões que são de matriz africana, no caso. Inclusive, realmente, como vocês pontuaram no começo, é um assunto de extrema importância para o nosso país. Pro Brasil, e a primeira vez, por exemplo, que eu estive em contato com uma religião dessa foi esse ano, e foi aqui em Brasília. Então, quando eu soube do tema, eu também fiquei muito encantado. O título também, né, me pareceu muito atrativo, muito catchy, assim. Então, parabéns, gente, de verdade. Obrigada. E aí, né, o evento acabou atraindo muita gente, porque nós estamos vivendo um momento, né, como nunca, de muita mobilidade humana, de muito deslocamento humano. Isso favorece com que nós sejamos confrontados com a diversidade o tempo todo. E o Brasil tem na sua identidade essa multiplicidade cultural, né? Então, as religiões cristãs que chegaram inicialmente com os portugueses e depois com outros europeus que foram vindo de outros países, né? E depois encontrando aqui as religiões indígenas e depois vindo as religiões afro-brasileiras, que acabou dando esse caldeirão multicultural fabuloso que nós poderíamos aprender tanto com muitas iniciativas de convergência entre essas diferenças, de integração, de ecumenismo, né? Ou de, enfim, várias, inclusive novas religiões a partir disso, mas ainda assim, né? A gente vê muitas tendências que dicotomizam e se confrontam mutuamente como se uma ameaçasse a existência da outra, não é? Sim. E é interessante que no estudo das ciências, ou das ciências das religiões, né, a gente via muito inicialmente uma perspectiva de um declínio da cosmovisão religiosa. A religiosidade estava em declínio. Esse era um primeiro paradigma. Depois, com Peter Berger, né, ele muda de opinião e ele diz, bom, não, temos um paradigma agora do pluralismo religioso. Uma convivência pacífica com a diversidade religiosa, diversidade étnica, diversidade moral. Né? E o que a gente vê atualmente é um terceiro paradigma, é o paradigma do conflito. Não há uma relação pacífica entre as religiões. E essa relação entre as religiões, a relação de respeito, de tolerância, é uma condição fundamental ou sine qua non para a cultura de paz. Só haverá paz no mundo se houver também paz entre as religiões. Então, muito importante a gente debater mais também sobre isso. Debater mais, compreender como é que se dá esse encontro do diverso, não é? E talvez procurar exercitar mais o exercício de autorreflexividade na cultura e também no próprio movimento subjetivo para compreender que processo é esse que tem favorecido mais o conflito do que a mediação, do que o encontro, do que a integração, não é? Eu achei muito interessante. Como buscar a chave do problema? Como? Como buscar a chave do problema, como né? buscar a chave do problema, né? Por que que a diferença é vista como algo ameaçador? Será que a identidade do outro, por ser diversa da minha, vai colocar a minha ameaçada? Né? O que é que ameaça? Eu achei muito legal quando nós chegamos aqui e fomos apresentados, né? O Thiago vem da teologia, da ciência da religião e é psicólogo. E eu sou psicóloga e coordeno um laboratório de religião, saúde mental e cultura. E você é da área de comunicação, conduzindo um programa aqui, não é? E nós, cada um de um estado, cada um de uma cultura, cada um com a nossa identidade. E logo de imediato você disse assim, olha, nós estamos usando a mesma cor. Você foi naquilo que nos une, que nos aproxima, não é? Que nos coloca aqui como humanos juntos. Isso é buscar a conexão. Se nós estivéssemos enfatizando aquilo que nos diferencia e ver nisso um problema, a gente não encontraria uma conexão.
Eu queria comentar que, aproveitando o tema mesmo que a gente comenta, né, faz ele menção ao axé, é bom, né, a gente pontuar também que a axé, né, faz menção a religiões que são de matriz africana. Isso. E pra gente dar início, né, ao nosso primeiro bloco, falando de racismo, que nesse mês de novembro, mais especificamente no dia 20, é o Dia da Consciência Negra. E eu queria que vocês dessem um insight de vocês, né, principalmente vocês que são linha de frente, como corpo docente, como que vocês entendem que a pesquisa acadêmica ela pode contribuir para o enfrentamento de racismo, tanto no ambiente acadêmico quanto fora, vocês que estão em contatos, né, sempre com pessoas diversas, como que se dá isso? Bom, primeiro, identificar a causa, não é? Por que o racismo? Por que existe o racismo? Né? Então, primeiro a gente vê um pouco duas posturas, uma postura do maniqueísmo, essa diferença entre o bem e o mal, e geralmente a minha religião é o bem e a religião do outro é o mal. Então esse pensamento maniqueísta é uma das causas que a gente vai encontrando nos discursos também das pessoas da matriz africana. Né? Também essa questão do estereótipo. Né? Você tem pouco conhecimento sobre o outro, e geralmente o outro é o estranho, o outro não se identifica com meus valores, né? O outro é o diferente, né? Então isso também, esse estereótipo vai gerando também uma dimensão do preconceito. E para diluir o preconceito, né? Mitigar esse preconceito, a gente precisa colocar os grupos diversos, né? Em contato. Né? Ou seja, né? Isso é um pensamento muito específico do Viktor Frankl, né? Ele fala da unidade apesar da diversidade, ou a unidade na diversidade. Né? Somos uma única humanidade. Né? Isso que nos identifica como seres humanos. Né? Você vê a face do outro na sua face. Né? E, apesar das diversidades culturais, religiosas, cor de pele, gênero, isso é apenas o que se constitui a sociedade. Mas há algo em comum que nos une. E eu tive uma experiência muito interessante na sexta-feira, que eu fui dar uma palestra, né, numa faculdade aqui, né, e lá tinha um capelão, né, que era evangélico. Me chamou muita atenção a postura dele, uma postura de abertura para as outras matrizes religiosas, inclusive a matriz afro. Né? Ele se tornou um líder, então, político até, né? Ele também tem um posicionamento político para inserir a capelania nos hospitais, mas uma capelania ecumênica. Ecumênica significa todas as religiões, e ele dá cursos também para membros, líderes das religiões afro-brasileiras. Então, isso é fantástico, né? Você vê um pastor que ele mesmo disse, eu tive que me desnudar dos meus preconceitos, né? Para poder também ter essa postura de abertura, para seguir o mandamento, que é amar o próximo. Apenas isso. E essa questão da causa, né? Ela não é uma causa pontual, eu diria mais um movimento de causalidade, né? Sim. Então, o Caetano Veloso, né, tem uma música que diz assim, é que Narciso acha feio que não é espelho, não é? Então, tem um processo de narcisismo que impede que eu veja o outro, ou então que eu veja o outro, como disse Sartre, sendo o inferno são os outros, né? Então, isso impede uma abertura que está no nosso corpo, porque os nossos olhos, eles não são voltados para dentro, para si mesmo. Os nossos olhos são voltados para o outro, para o mundo, né? Voltado para o que está além de mim mesmo. Então, esse processo é um processo que se constituiu ao longo dos anos por uma necessidade de se impor aos outros e se julgar melhor, superior. Mas o nosso corpo biológico nos mostra o tempo todo que não. A gente não enxerga a própria nuca. O olho não é voltado para o umbigo. O olho é voltado para o mundo, para o outro. Né? Então, eu acho que um trabalho nessa direção tem que resgatar movimentos mais genuínos que o da mera imposição de um modelo hegemônico e que seja adverso à diversidade, não é? Que seja contra a diversidade para abraçar a diversidade como parte
de algo que já nos mobiliza desde quando nascemos. É para o mundo, é para o outro, é para a vida. Principalmente trazendo para o contexto mesmo acadêmico, né? Que a gente está com pessoas diversas, dos mais diversos tipos. Um comentário que você fez que me lembrou muito, uma experiência pessoal, foi o fato de eu já ter tido a disciplina religiosa dentro da escola. Sim. Que não necessariamente é o que diz é o acadêmico, mas, né, é também um espaço de ensino, de educação. Claro. E na época, infelizmente, assim, a escola era evangélica. Então, obviamente, a gente se espera que vá ter algo nesse sentido. Só que eu, assim, olhando para trás hoje, eu penso que seria muito legal, né? O cuidado dos professores, às vezes, em perpassar por outras também. Teria sido muito bacana. E agora, né, no nosso segundo bloco, falando um pouco do diálogo mesmo interreligioso. Eu queria que vocês me pontuassem, né? Qual é a importância para vocês desse diálogo no cenário atual do nosso país, levando em consideração tanto as questões históricas quanto culturais e no contexto da ciência, né? Como que isso se dá? Fundamental. O nosso país parece que ele tem algo, né, de convergência, ao mesmo tempo que a gente vê essas questões das perseguições, né, como citamos aqui, mas também a gente vê muitos movimentos convergentes, né? O brasileiro é considerado muito receptivo, né? E isso nos dá um potencial muito grande para contribuir muito mais para a integração do que para a divisão. Não é? E isso você pode ser na escola, por exemplo, ao ministrar essas disciplinas, de uma forma a integrar e não a colocar umas em relação às outras como melhores ou piores, mas também de encontrar entre elas os valores que são comuns. Aquilo que todas elas têm em comum, por exemplo, como eu brinquei aqui com a cor do esmalte, né? Mas também tem conexões entre elas. Então, se focar naquilo que conecta e também naquilo que é complementar e relacionar com as nossas próprias origens, né? A gente estava vendo agora mesmo a conversa ali com uma professora contando que o marido dela vem de uma família de religiões afro-brasileiras, não é? E ela vem de uma família de religiões evangélicas, e ela mostrando como é que os filhos agora integram as diferentes religiões nas escolhas cotidianas, e sem fazer essa dicotomia da violência, né? Mas faz uma integração para umas coisas aqui, outras coisas lá. Por que a gente achar que isso é pejorativo, né? Sim, isso. Eu queria só retomar essa ideia também nesse diálogo interreligioso, do olho, né? Acho que é uma metáfora muito interessante, né? O olho foi constituído para ver o mundo, para ver o outro, e não para se auto-observar, né? E quando ele se auto-observa, ele está doente, né? E a gente poderia falar do fanatismo, poderíamos falar também da miopia religiosa. Esse é um termo até que Viktor Frankl traz no seu manuscrito, né? E o que significa? Então, acreditar que o outro deva seguir a mesma religião do que a sua religião, né? E não admitir essa pluralidade religiosa, né? Então, Frankl traz essa perspectiva de uma miopia, você acreditar que todos têm que seguir a sua religião, né? A sua fé e o seu Deus, né? Tal qual a sua religião prescreve, né? A partir dos ritos e também dogmas, né? E para a gente trabalhar a questão da diversidade do diálogo religioso, deveríamos abandonar os dogmas, né? E ver a pessoa, né? Então, quanto mais o ser humano se agarra nos dogmas, menos vê o ser humano, né? Menos vê o outro, né? A face do outro, menos está aberto para estender as mãos para quem precisa dele, né? Então, essa relação, quanto mais você vê o outro, menos os dogmas importam, né? Então, esse olho, não é fundamental para a gente retomar essa sabedoria humana do diálogo com o diferente e o diálogo interreligioso também. E que às vezes tem muito mais a agregar também, né? Tem muitas particularidades, coisas que são em comum. Às vezes a mesma visão ética e moral. Como eu tinha falado no começo da nossa conversa, meu primeiro contato com uma religião de matriz afro foi esse ano, foi em Brasília. E eu tava conversando com um amigo, no qual ele já faz parte do candomblé. E eu tava desabafando sobre um momento de fragilidade. Eu, mais uma vez, trazendo uma perspectiva pessoal. E daí, ele falou, não, bora lá no terreiro comigo. Eu conheci o terreiro a primeira vez. E eu fiquei muito abismado, assim, percebendo que eu mesmo tinha os meus preconceitos. Tipo, preconceitos não no sentido da ignorância, do ódio, mas puxado
por coisas que eu já tinha estabelecido na minha cabeça do que era aquilo. E lá eu vi que tinha ícones que eram comuns a outras religiões. Não generalizando, né? Porque tudo é muito diverso. Mas a gente começava a cerimônia também com um Pai Nosso. Então eu fiquei, cara... E tipo, tanta gente que não tem dimensão disso. Tanta gente que julga tanto isso. E, sabe, às vezes a gente tá tão próximo, né? Um do outro. Sem perceber que assimilamos um modelo hegemônico, né? E aí usamos esse modelo que até pode nos ter sido imposto... por um processo de aculturação daquilo de onde são mesmo as nossas origens, né? Em prol de um modelo que foi nos colocado como o correto, fundado no racionalismo, às vezes mais do que nos processos intuitivos. E, né, a afro-brasileira, ela é muito corpo, ela é muito intuitivo, né? Ela é mais na sensibilidade, às vezes, e não só numa construção racional, elaborada intelectualmente, mas elaborada mais afetivamente, emocionalmente. Não é religião do livro, né? Não é religião do livro, da é intuição, religião do mundo da vivência, do vivido. Como dos indígenas também, junto à natureza. Com certeza. E, gente, agora comentando sobre diversidade, dando, né, continuidade ao nosso bloco, eu queria que vocês falassem um pouco para mim do papel da educação em relação às diversidades. O ambiente acadêmico, ele contempla a diversidade? Como que ela é tratada na universidade a respeito? A gente estava fazendo o link, né? Quando falamos desse racionalismo que predomina no mundo acadêmico, né? Isso. Então, acho que, como tua própria experiência, né? A gente precisa flexibilizar, né? Tirar essa rigidez cognitiva daquilo que a gente aprendeu. E, geralmente, vem com conceitos negativos, né? Sobre o outro, sobre a religião do outro, sobre a religião afro, né? Então, é fundamental a gente ter uma flexibilidade. E uma fórmula para flexibilidade é pensar, eu não sei se sou eu que tenho a razão ou se é o outro. Né? Colocar em dúvida o seu próprio saber. E pensar até mesmo, pode ser que exista uma verdade, mas não sei se está comigo ou se está com o outro. Isso dá uma flexibilidade cognitiva para a gente aceitar o diferente, aquilo que a gente acha que é diferente, que para o outro, né, é aquilo natural. Né? Eu gosto muito dessa ideia de Viktor Frankl, que ele compara as religiões com a diversidade linguística. Assim como não há nenhuma língua superior à outra, também não pode existir nenhuma religião superior à outra. Todas podem ajudar a chegar até a verdade. Né? E o mais interessante disso, né, não sei se a gente pode também polemizar, né, é que o Papa Francisco utilizou esse mesmo argumento quando se encontrou com a juventude em Portugal. Né? Comparou as religiões, todas têm a sede de Deus, né? Mas por diversas formas ou caminhos, como as línguas. E por isso ele foi muito criticado também, né? Dentro da sua própria matriz religiosa. Às vezes tem uma fala que justamente comenta sobre diversidade, sobre integração, né, de certa forma. Aí a universidade tem um papel fundamental, mas para ela cumprir esse papel, ela precisa rever algum dos seus paradigmas que têm se constituído como paradigmas hegemônicos. E um deles é a ênfase assoberbada na lógica e na possível e em absoluta empiricidade, objetividade. Né? O significado, o sentido da vida, às vezes não passa só pela objetivação, mas passa por como é vivido. Você falou, olha, eu falando do meu mundo da vida aqui. Você já faz uma autocrítica sobre isso, porque no mundo acadêmico tem que chegar naquilo que é geral, naquilo que é genérico. Só que o genérico passa como verdade para todos. E essa verdade acaba sendo hegemônica. Que verdade é essa que está passada em nome de uma ciência que é absoluta? Será que é ciência? Porque fechada em si mesma, eu não sei se a gente está falando de ciência mais. Porque a ciência tem que ser aberta, ela tem que permanecer flexível, porque as verdades são relativas, elas não são absolutas. Se a gente quer criticar as religiões que têm as suas verdades como absoluta, não transformemos a ciência numa verdade absoluta também, ela tem que ser aberta. E essa flexibilidade, então, é uma humildade constante, um exercício de flexibilidade e de humildade, não reduzindo a ciência à lógica, ao racionalismo, ao cognitivismo frio, mas trazer também os movimentos intuitivos, afetivos, aquilo que constitui o mundo da vida e seus significados, e olhar para as religiões com esse olhar
do sentido. Para quê? E não só o modelo da causalidade. Por quê? Para quê? Com que fins? Daqui para o futuro, daqui para frente. Então, isso ajuda muito a gente trabalhar esses temas na academia. Eu até queria comentar mais uma vez, né, parabenizando de novo, porque eu acredito que eventos como esse que vocês constituíram, querendo ou não, eles fomentam essa questão da diversidade mesmo dentro das faculdades, porque é muito fácil a gente ficar preso dentro dos próprios preconceitos e do que a gente acha que pode ser ou não aquela religião, sendo que a gente não sai da nossa zona de conforto. E querendo ou não, a universidade, ela deixa a gente, né, viabiliza esse contato com o diverso. Sim. Então, eu acho que um evento desse, por exemplo, aqui dentro, faz toda a diferença. Sim. E agora, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final de que forma nós, enquanto membros da comunidade acadêmica, a gente pode fazer para promover diversidade, às vezes para além de um evento, mas criar um espaço mais acolhedor, mais confortável, acessível. Às vezes num espaço de professor, às vezes também num espaço de acadêmico mesmo, né, de aluno. Como que vocês podem, assim, destrinchar isso para mim? Marta? Eu diria que lembrar sempre que a ciência, ela brota do mundo da vida. Ela se dá no mundo da vida. E o que ela produz retorna para o mundo da vida. Então, quando nós estamos ensinando, aprendendo, construindo conhecimento, a gente nunca pode se alienar do mundo da vida. Né? E aí isso vale para as religiões, vale para a fé, vale para os afetos, vale para os relacionamentos e vale para lidar com o diverso e com o adverso. Então, se a gente lembrar que nós estamos no mundo da vida e dali brota o que nós estamos produzindo como conhecimento, a gente nunca vai generalizar nem uma verdade religiosa, nem uma verdade científica, como se valesse para todos os modos de vida dessa existência. Porque elas são diversas, elas são complexas, não é? E só abrindo para essa complexidade e a diversidade que nós vamos ter um conhecimento genuíno, fundado nesse mundo da vida, não é? E reconhecendo que é para ali que ele volta. Bom, a minha mensagem seria do respeito ao diferente, o respeito à religião, a expressão da liberdade religiosa, que em última instância também é a expressão a liberdade de seguir a sua própria consciência. Então, cada ser humano segue, né, suas intuições, a sua consciência, assim como também deve seguir, né, respeitar a decisão do outro. Né? Não precisa seguir a mesma religião, né, mas respeitar a decisão do outro e seguir a sua própria consciência. Ou seja, respeitar em última instância, né, a liberdade e a pluralidade religiosa, e também respeitar o meu axé, assim como eu respeito o seu amém. Uma ótima forma de terminar, né? Puxando esse gancho. Gente, muito obrigado, Thiago. Marta, muito obrigado pela presença. Prazer imenso. Ok, foi ótimo. Alegria muito toda nossa. Valeu. Infelizmente, o primeiro episódio do MesaCast com Vozes Diversas chegou ao final. Já quero te convidar para nos acompanhar nos próximos. Fiquem de olho nas redes sociais oficiais da UCB para terem mais informações. E nos mandem mensagem, comentem, nos digam o que vocês acharam da nossa conversa. A sua opinião é muito importante. Nos vemos, até mais. Achei. Muito bem.